Olá! Bem-vindos a esta nossa análise detalhada, onde vamos explorar a transformação quase mágica de ondas sonoras brutas e irregulares em um áudio de transmissão brilhante, com nível comercial e extremamente profissional. É simplesmente fascinante observar como um material totalmente sem lapidação ganha aquela presença marcante e encorpada que ouvimos no rádio, e hoje a gente vai desvendar exatamente como todo esse processo funciona nos bastidores. Bom, vamos direto ao ponto. O objetivo final de toda essa nossa jornada de áudio é alcançar o que a indústria chama de som FM. Mas o que isso significa na prática? Basicamente é um padrão bem específico de radiodifusão focado em três coisas. Um volume constante e denso que nunca oscila bruscamente, frequências altas que trazem um brilho super cristalino e uma compressão intensa que garante que o som não perca nem o peso nem o impacto. É aquele som de rádio inconfundível. Para guiar essa jornada da nossa onda sonora hoje, vamos passar rapidamente por 5 etapas. Primeiro, entender esse som característico da rádio FM, depois a limpeza do áudio bruto, em seguida o processamento central, as ferramentas de software do ofício e, por fim, as configurações finais e exportação. Começando então pela nossa primeira seção, o som característico da rádio FM. A grande questão inicial é que arquivos de áudio recém-gravados costumam ser fracos e cheios de dinâmicas incontroláveis. Eles precisam urgentemente ser domados. E por que essa transformação técnica é tão absolutamente crucial para quem escuta? Acontece que o som não processado tem picos altíssimos e vales profundos, onde a voz ou a música simplesmente desaparecem. No universo do rádio, manter um volume perfeitamente constante e aquele brilho cintilante é o que prende de verdade a atenção da audiência. Sem essa força, o áudio se perde. Essa imposição sonora que impede que o ouvinte se irrite com variações de volume e acabe mudando de estação. Compreendido o tamanho do desafio, vamos à nossa etapa 2, a limpeza do áudio bruto. Esta é a grande fase preparatória, o pré-processamento antes da mágica acontecer. Pensemos nesta etapa como esculpir uma grande estátua de mármore. Antes de se preocupar com os detalhes finos, é necessário retirar as arestas ásperas do bloco bruto. Primeiro, a matéria-prima precisa ser impecável, exigindo o uso do formato WAV puro, sem perdas, a 44.1 ou 48 kHz. Depois, removemos cuidadosamente aquele chiado de fundo, o famoso hiss. Por fim, entra em ação um filtro passa-alta para eliminar as frequências graves extremas, tudo aquilo abaixo de 40 a 50 Hz, que só causa vibração desnecessária. É a construção de uma fundação sólida de verdade. Com a fundação limpa e impecável, entramos na nossa etapa 3, o processamento central, conhecido como o modelo FM. É aqui que o áudio enfrenta o processamento de alta intensidade. O primeiro grande guardião desse modelo é o controle automático de ganho, o famoso AGC. Esse módulo dá os contornos amplos da nossa escultura sonora. Ele comprime a dinâmica de um jeito inteligente e incansável, trazendo as partes mais silenciosas para cima com força e, ao mesmo tempo, segurando os momentos explosivos. Ele garante que o som nunca fique inaudível e também nunca estoure. Em seguida, o áudio bate de frente com uma das ferramentas mais formidáveis da engenharia, o compressor multibanda. Diferente de um compressor comum, ele não trata o som como uma coisa só. Ele divide o sinal em 3 a 7 faixas diferentes operando simultaneamente. É exatamente aí que a transmissão ganha o seu soco característico, dando um peso incrível aos graves da voz, enquanto comprime separadamente as frequências altas para gerar aquele brilho vibrante e limpo. Agora, o que é fascinante de observar é como o equalizador atua como o polimento final da estátua. Com um aumento super calculado nas frequências altas, acima de 10 kHz, o áudio ganha um toque de magia. Ao mesmo tempo, ajustando os médios com precisão, a gente garante que cada palavra falada corte a música com uma clareza absurda, acabando com qualquer som abafado. E para que esse som já equilibrado preencha todo o ambiente, entra em cena o ampliador de estéreo. Ele literalmente alarga o palco sonoro. Ele tira o som lá do centro dos alto-falantes e espalha pelas laterais, criando uma experiência tridimensional e imersiva que cativa quem está ouvindo. O último e intransponível obstáculo de todo esse sistema é o limitador. Dá para descrever isso como uma parede de tijolos virtual totalmente inquebrável. O único trabalho dele é proteger o sinal, esmagando os últimos picos de volume para que o áudio nunca, em hipótese alguma, passe da linha vermelha do 0 decibel. O resultado? Um nível altíssimo de volume, mas blindado contra qualquer distorção. A teoria é maravilhosa, mas como isso acontece na prática? Isso nos leva ao tópico 4, as ferramentas de software do ofício. Vamos conferir os instrumentos que fazem essa mágica acontecer nos estúdios pelo mundo.
E esse contraste no mercado atual ilustra brilhantemente a revolução que estamos vivendo. De um lado, temos ferramentas de software incrivelmente acessíveis ou até gratuitas, como o Stereo Tool e o Hellfire, capazes de simular todo esse calor e volume em computadores comuns. Do outro lado da balança, temos os gigantes absolutos do rádio tradicional, como os icônicos equipamentos da Omnia e da Orban, que estabelecem o padrão ouro de mercado para as grandes emissoras. A jornada da nossa onda sonora está chegando ao ápice na nossa última etapa, configurações finais e exportação. Com o áudio lapidado, só resta definir a rota de entrega com máxima fidelidade. É absolutamente mandatório saber o formato de exportação dependendo do destino final. Para a internet e web rádios, o formato MP3 entre 128 e 320 kbps é a regra. Mas, para transmissores locais físicos de FM, a pureza irrestrita do AV é a única opção aceitável. Vale destacar que o padrão internacional requer um recurso chamado pré-ênfase, que melhora drasticamente a relação sinal-ruído nas altas frequências durante a transmissão pelo ar. E claro, a prática comum é usar sistemas como o Radiocaster para monitorar o impacto exato de todo esse processamento em tempo real. Então, o ponto crucial para anotar é esta verdadeira receita matemática do modelo FM. Com o ataque do AGC ajustado para médio e o compressor atuando com sutileza numa proporção de 2:1 ou 3:1, a mágica estrutural acontece. A gente adiciona aquele corpo imponente na marca dos 100 Hz e o brilho característico acima dos 10 kHz. E claro, o limitador no final segurando a saída geral firmemente entre -1 e -3 decibéis. Dominar essas métricas exatas é dominar a alma técnica da radiodifusão. Tendo em vista essa disponibilidade impressionante de softwares de baixo custo e essas configurações precisas agora super acessíveis, o imenso poder da engenharia de ponta já não está mais trancado nos estúdios de milhões de dólares. A barreira técnica simplesmente despencou. E a grande provocação que fica ao encerrarmos essa nossa análise é exatamente esta. Com uma magnitude sonora comercial que agora cabe em um computador comum, quais serão os limites sonoros quebrados pela próxima geração de produtores independentes? O futuro desse meio criativo nunca pareceu tão brilhante.